rapaz. Vou falar hoje sobre o transporte público. Transporte público. Vamos para 6 elementos fundamentais sobre transporte público que eu acho que ninguém te contou. Há omissões desses 6 conceitos essenciais vem sendo um grande desserviço que os formadores de opinião, imprensa, políticos, professores, aos indivíduos que utilizam transporte público, pois criam alguns mitos e falácias que dificultam o entendimento quanto à complexidade do sistema e quais seriam as principais causas das ineficiências. Por que o transporte público é ineficiente? Vamos para o primeiro ponto. Somente indivíduos possuem desejos, e somente indivíduos se deslocam. Como dizia já Mises, em Ação Humana, um Tratado de Economia, capítulo 4, Meios e Fins, página 125, ele fala o seguinte, abre citação, a economia não se trata de coisas ou objetos materiais tangíveis, trata de homens, de suas apreciações e das ações que daí derivam. Fecha a citação. Sempre escutamos que o transporte público é, abre aspas, uma garantia estatal para o deslocamento das pessoas no ambiente urbano, fecha aspas. Essa definição trata o transporte como uma solução para os deslocamentos da coletividade. Sendo assim, deixa de fora o mais importante, o indivíduo, e somente indivíduos tomam decisões, e somente indivíduos agem de acordo com essas decisões. É meio óbvio isso. Ao ignorar o princípio de que os deslocamentos se baseiam na escolha individual, esta forma de pensar o transporte perde a oportunidade de fazer com que o serviço seja relevante para os usuários. O transporte passa a ter valor quando o mesmo consegue atender às necessidades individuais dos usuários. Para isso, o sistema tem que conhecer cada dia mais qual o perfil dos seus usuários, quais as suas necessidades, quais as suas expectativas. O segundo ponto e o segundo elemento é o valor da tarifa é subjetivo. Como dizia Mises, abre citação, valor não é intrínseco, não reside nas coisas, valor está dentro de nós. É a forma com que o indivíduo reage às condições do seu ambiente. Fecha a citação. O que é mais valioso? Ingressos para o final do Campeonato Goiano ou um livro sobre transportes? Isto depende dos interesses de quem vai adquirir o produto ou serviço. Veja, os elementos que valoramos só se tornam valiosos para nós quando comparados às alternativas disponíveis, quando são vistos dentro do nosso plano de satisfazer algum objetivo em relação às alternativas disponíveis. Sendo assim, a tarifa do transporte público é considerada cara ou barata quando comparada por meio de seus atributos com outra forma de deslocamento. Dependendo da qualidade do serviço prestado, até a tarifa zero pode ser cara. Portanto, valorar algum bem ou serviço significa escolher entre esse bem ou serviço e bens e serviços alternativos. Quando fazemos as escolhas, isto é, quando agimos, o fazemos acreditando que aquela escolha ou aquela ação irá nos proporcionar satisfação maior do que a satisfação que os outros bens e serviços proporcionariam. Em suma, o valor está nos olhos de quem percebe. Por isso, quando um jornalista diz que a tarifa da cidade A é a mais cara do Brasil, ele comete um grande erro de análise, pois só considerada o valor nominal da mesma. O terceiro fundamento é o problema da centralização. Como dizia Friedrich Hayek, abre citação, liberdade significa não somente que o indivíduo tenha tanto a oportunidade quanto o fardo da escolha, significa também que ele deve arcar com as consequências de suas ações. Liberdade e responsabilidade são inseparáveis. Fecha a citação. Nenhuma pessoa ou grupo de pessoas possui o conhecimento suficiente para planejar sozinha um sistema de transporte.
muito menos para planejar as ações de centenas de milhares de pessoas. O conhecimento dos dados surge continuamente em decorrência da interação livre e espontânea dos usuários, do espaço urbano e das empresas operadoras. Essas interações, que ocorrem diariamente, produzem uma multiplicidade de informações que são impossíveis de serem apreendidas e processadas pelo Estado, que é o planejador do serviço. E essas informações estão constantemente mudando de acordo com as alterações nas circunstâncias. Por isso, é impossível planejar de forma centralizada tudo isso. Foi Hayek quem melhor enfatizou e explicou o quão literalmente impossível é para uma autoridade central coletar, agregar e utilizar esse tipo de conhecimento circunstancial, de modo a efetivamente planejar uma sociedade. Portanto, o Estado sozinho é incapaz de oferecer um transporte público eficiente e aderente às reais necessidades de deslocamento da população, fazendo com que o serviço se desvalorize mais e mais. O quarto fundamento é aquilo que se vê e aquilo que não se vê, como diria Frederic Bastiat, que não era libertário, mas um ponto dele é muito importante que ele dizia, abre citação, todos querem viver às custas do Estado, mas esquecem que o Estado vive às custas de todos. Fecha a citação. Os formadores de opinião são rápidos em apresentar resultados e consequências facilmente perceptíveis, lotações de ônibus, atrasos, insatisfação dos usuários, falta de infraestrutura, e aí vai. E aquilo que não se vê são poucos, para não generalizar e dizer nenhum, os que conseguem perceber as causas não visíveis dessa situação. A jaula, que é o contrato de concessão, entre aspas, que aprisiona os operadores e os impedem de buscar novas soluções. As gratuidades e benefícios tarifários que oneram a tarifa para o usuário e diminuem o ganho dos operadores, impactando assim os investimentos. As decisões políticas em relação ao reajuste tarifário e à oferta de serviço em regiões /dias /horários não produtivo. A fiscalização pública tem como objetivo central arrecadar mais recursos para o Estado, sem se preocupar com a melhoria do serviço em si. Então percebe-se que é mais fácil colocar toda a culpa em relação à baixa qualidade do serviço prestado para o operado e não apresentar e discutir com a sociedade as formas de transformar o transporte público em mais competitivo e atrativo para a gente. O penúltimo ponto é a inovação. Como dizia Rothbard, um anarcocapitalista. Não há nenhuma maneira de medir a qualidade e o sucesso de um produto pela qual os consumidores são forçados a pagar. Fecha a citação. Nunca escutamos ou lemos que o transporte público deveria ser gerido com espírito empreendedor, buscando sempre a inovação. A criação de valor econômico é uma função-chave nesse processo de resgate do transporte. Empreendedores criam riqueza ao alocar corretamente recursos escassos, ônibus, motorista, quilometragem, para áreas em que a demanda do consumidor é maior, gerando mais produtividade. Eles podem fazer isso criando novos serviços, ao inovar processos que irão substituir os antigos e ao descobrir oportunidades ainda não percebidas do mercado, agindo então em cima dessas oportunidades. Empreendedorismo é perceber oportunidades que não estão especificadas nos dados. É o ato de ver uma nova maneira de alocar meios para alcançar um fim. Empreendedorismo não é apenas tentar melhorar algo que já existe, é transformar. Lamentavelmente, o nosso modelo atual, como apresentado no item anterior, está amarrado ao contrato de concessão, entre aspas, somado com a grande intervenção do Estado, sufocam os operadores em inovar, pois é mais fácil transferir responsabilidades ao operador do que transferir também a liberdade para inovar. O último ponto é: as soluções tendem a ser piores que os problemas. Como dizia Milton Friedman, que era o liberal, abre citação, a solução do governo para um problema é usualmente tão ruim quanto o problema.
Fecha a citação. Estamos sempre ouvindo que o Estado tem que intervir no transporte para mitigar as falhas de mercado, entre aspas, e ele é rápido em oferecer explicações que mostram como o Estado pode, teoricamente, melhorar os resultados do transporte. Por outro lado, quase não é falado sobre a possibilidade das falhas serem causadas pelo próprio Estado, e é fato que a intervenção estatal no transporte sempre torna as coisas piores. É um caso típico de a cura ser pior do que a doença. Ademais, não há qualquer explicação sobre quem irá regular os reguladores. A conclusão que a gente chega é a seguinte: como Mark Twain certa vez disse, abre citação, o que lhe causa problemas não é aquilo que você não sabe, mas sim aquilo que você jura saber, mas que está errado. Fecha a citação. No caso do transporte, são infelizmente ambas as coisas. É lamentável perceber como os formadores de opinião criam semana a semana pautas sensacionalistas com o objetivo simples de fazer barulho e não de clarear a situação, apontando os problemas e discutindo as soluções. Com isso, o transporte público no Brasil caminha vigorosamente à autodestruição, e quando isto acontecer, culparão somente os operadores e reestruturarão o serviço com os mesmos erros do passado e que novamente se autodestruirá. Como dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Fecha a citação.